Ok, se vocês gostam do tema de jardins tradicionais japoneses, história dos estilos dos próprios jardins tradicionais japoneses do século XX, ou seja, novas escolas, nova teoria, nova prática de jardins tradicionais japoneses no século XX, vocês já devem ter ouvido falar de Mirei Shigemori. Mirei Shigemori tem inclusivamente um museu em Kyoto. É mais uma casa-museu. A casa-museu do Mirei Shigemori é em Kyoto, mas é a norte do Heian-jingu, então não é um sítio onde os tours organizados costumam ir, é um daqueles sítios em que eu já fui e é super importante, particularmente desde que comecei a estudar Ikebana. Ok, mas vamos por partes. O que é isto? Isto é um jardim que foi criado em 1953, ao mesmo tempo que se estava a fazer, portanto, a reconstrução da Torre Castelar que está atrás de mim. É um jardim seco, é um jardim de pedras e é exemplificativo da escola ou do design protagonizado por Mirei Shigemori. E só para vocês terem uma ideia da importância desta pessoa e do que vocês estão a ver, ele é o autor da Enciclopédia Ilustrada de Jardins Tradicionais Japoneses, em 1934, que é simplesmente a melhor obra de referência sobre jardins tradicionais japoneses do século XX e que recolhe o conhecimento de todos os séculos anteriores. Portanto, this is the man for you. Se vocês quiserem visitar a casa-museu dele, é uma machiya, ou seja, é uma casa tradicional de cidade. A própria casa é fenomenal porque ela é de 1789, é uma casa do século XVIII, que fica mais ou menos em Kyodai. Se vocês forem da estação central de Kyoto, apanham o 206 e saem em Kyodai Seimomai. Então ele originalmente planeava ser pintor. Foi para Kyoto estudar foi para Tóquio estudar pintura e tudo, mas desiludiu-se muito com o ambiente dos pintores em Tóquio, então foi para Kyoto a partir de 1929 e aí começou a dedicar-se ao Ikebana. Então, os jardins tradicionais japoneses, a investigação académica, não é? A nível universitário que ele fez nesta área das artes tradicionais japonesas, começou, ou melhor, alimentou-se mutuamente do interesse pelo Ikebana. E agora eu quero ir lá acima, porque eu acho que este jardim vai ficar muito mais interessante se vocês tiverem uma perspectiva aérea. Ok, lembram-se de eu vos dizer que este jardim era absolutamente brilhante porque refletia toda a história dos jardins tradicionais antes dele e tinha um conhecimento encapsulado na própria forma. Então o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, esta explicação é muito interessante. Eu vou filmar, ponham-a na pausa para ler melhor se precisarem. Mas o cerne da questão é o seguinte: através do formato, e aparentemente isto parece muito estranho, este formato, mas tem uma razão de ser. Através deste formato, o autor conseguiu colocar aqui o conhecimento militar da China antiga. De maneira que cada sítio tem o seu simbolismo. E para além disso, vocês estão em movimento. O cosmos está em movimento, nada está parado. E a partir daqui, deste lado, é que vocês têm o próprio castelo. Agora vamos ver isto de cima, porque quando nós subimos a torre do castelo, temos não só uma maquete espetacular, de como isto era antigamente, muito mais fácil de imaginar para quem vem aqui a primeira vez, olha para a paisagem, não consegue ver como é que estava aqui uma fortaleza num sítio tão plano, e isto permite imaginar muito melhor. E depois temos ali uma varanda, onde temos uma vista de cima. E não é só o jardim, porque a vista das montanhas
aqui à volta também é espetacular. Tem uma coisa super fofa agora, de esta coisa de realidade aumentada, augmented reality, em que vocês podem descarregar no Google Play ou na App Store e depois podem ver os exércitos dos vários elementos ali embaixo no jardim. Eu acho que é incrível como eles pegam em coisas de património cultural que são complexas. Era preciso estar aqui a dar uma lecture de 1 hora só para a introdução a esta simbologia da China clássica, mas eles pegam nisto e conseguem fazer coisas que são acessíveis, ou pelo menos que cultivam o interesse por vir a aprender mais ao longo da passagem do tempo, e fazem coisas super imersivas e fofas que depois podem brincar no smartphone. Isto tem aqui um miúdo, mas eu estou desconfiada que os graúdos também vão gostar disto. Tem aqui alguns equipamentos de apoio à estrutura museológica, nomeadamente as casas de banho, atividades e souvenirs, alugar bicicletas, até café, está tudo lá de fora do próprio castelo. Se vocês estiverem, por exemplo, com frio ou estiver a chover, também se podem abrigar aqui um bocadinho, porque não precisam de pagar o bilhete para utilizar esta área. Se precisarem de casa de banho, podem utilizar. Se quiserem fazer um piquenique, podem fazer aqui neste parque. Portanto, muito family friendly, muito relaxante. Pouca gente, mas os japoneses que estão aqui, porque são todos japoneses, são essencialmente fotógrafos ou videógrafos, calculo eu que amadores, porque isto realmente é um sítio interessante para praticar fotografias. Isto é o Kishu Kaido. Os Kaido, ou caminhos antigos do Japão, nem sempre estão completamente marcados, mas uma boa pista para vocês saberem que estão numa secção é muito património classificado, nomeadamente ao nível dos jardins e também algumas machiya ou casas de chá, mas também casas de comércio, hospedarias tradicionais. Então, a secção do Kishu Kaido está aqui marcada, o sítio onde a gente está. Kishu Highway. Às vezes as pessoas leem Highway e pensam Highway como hoje em dia, mas não. Então estão a ver, passa mesmo à beira do castelo onde nós estivemos. Eu vou fazer uma parte do Kishu Kaido contemporâneo. Claro, a estrada evoluiu para ser uma estrada onde passam carros e há casinhas, mas reparem, isto não se urbanizou excessivamente. A construção em altura é muito limitada, tem resto de chão e primeiro andar, que aqui no Japão é 1 e 2, quando dizem 2 pisos é isto. Esta não é propriamente uma área comercial do Kishu Kaido, é uma área essencialmente de casas. Então vou fazer esta parte aqui, nesta direção, aqui para aqui, e depois aqui vou virar para esta área aqui, porque quero ir à zona do mar. O mar é nesta direção. Há já agora os mapas no Japão que estão assim na rua e vocês podem consultar. Muito raramente tem uma orientação norte, sul, este, oeste, como nós estamos habituados a ver. Este, por exemplo, tem norte para aqui. E são todos diferentes, não há uma padronização neste tipo de mapas, estão a ver? Então, uma camada de dificuldade acrescida. Mas normalmente eles dizem pelo menos para onde é que é o norte, mas não estejam à espera que isto seja exatamente igual ao que vos aparece no smartphone. Então agora passei neste parquezinho muito simpático, onde essencialmente há pinheiros e pinheiros. Ainda não há muita coisa florida, também pudera. Estamos em janeiro, o aquecimento global faz milagres nesse sentido, mas não tudo. E não é bom, em geral. Então é preciso atravessar, depois do Kaido, uma boa parte da cidade antiga,
que são tudo edifícios modernos. Alguns preservam-se, mas não é um centro histórico no sentido que um europeu está à espera que seja um centro histórico. Ainda assim, andar um bocadinho no Kaido é memorável. É preciso caminhar, depende um bocado do vosso passo, entre 15 a 20 minutos, até chegarmos aqui onde eu estou, este parque. Este parque é um bocado uma zona tampão entre as autoestradas, mesmo à beira do mar, que estão aqui ao meu lado, e o centro histórico. Então no centro histórico está-se muito sossegado. Aqui há bastante barulho e depois é mesmo o mar. A zona do mar aqui é essencialmente uma zona de fábricas, porto, logística, etc. Não... Tem alguns pontos que são cénicos, mas não são muitos. E agora vou ter que passar por baixo dos viadutos e vai ser super barulhento e nem vou filmar, porque eu quero ir para a marina. E na marina, e sobretudo na doca do peixe, é que há coisinhas boas para comer e já é hora de almoço. Pois, minha gente, eu não só tenho que ir ver coisas para vos mostrar, mas tenho que provar coisas para depois vos saber onde levar, não é? Oh, que chatice. As palavras mágicas estão escritas ali em cima. Eu vou chegar mais perto, só para vocês verem. Então, quando vocês chegarem às zonas do Porto e virem escrito, está quase apagado, mas ainda se consegue ver, Minato Marchi. Minato é porto ou perto do mar. Marchi é uma palavra adotada de marché ou march, ou marque, que é mercado. Portanto, se vocês virem isto, ou uma variante disto, significa que vocês estão no mercado do peixe. E ao pé do mercado do peixe, ou seja, das lotas, é que há bons sítios para comer peixe e marisco fresco. Portanto, ou é dentro do mercado, ou é aqui perto. E eu acho que eu vou ali à frente, que já estou a ver um sinal a fazer publicidade a um restaurante. Adoro o facto deles terem lugar para vocês porem a vossa cara e tirarem uma selfie, sendo que um de vocês é comida. Este sítio é fabuloso. Isto custa menos de 2000 ienes. É totalmente fresco. Cheira divinamente. Estou tão bem. Vocês também ficam assim com um sorriso búdico. Sim, só apetece andar devagarinho na rua assim. Depois de uma boa refeição. Não uma refeição que vocês ficaram em food coma, tipo o período entre o Natal e o Ano Novo numa família portuguesa normal, mas simplesmente na medida certa, na quantidade certa, nutricionalmente perfeito, qualidade fresquíssima, feito por quem sabe, com amor, simples, vocês conseguem ver todos os ingredientes, o que é que eles são, não é preciso mascarar nada. Paguei 1600 ienes por aquilo. Qualquer coisa menos do que 2000 seria barato para aquilo. Depois houve um momento engraçado que foi ir à casa de banho do restaurante, que é minúscula e unissex, e estava uma senhora velhinha japonesa muito preocupada se eu estava bem a entrar numa casa de banho unissex. Eu não sei o que é que eles ouvem falar. Se calhar por causa dos americanos, que são mais chocados com a cena das casas de banho unissex. Que eu... Sim, lá em casa, a casa de banho também é unissex. Na casa dos meus pais também é. E ela, pois claro, sim. Enfim, coisas do mundo moderno. Então, aquele restaurante não aceita grupos e não aceita reservas. Não aceita grupos porquê? Qual foi a explicação deles? Eles têm predominantemente lugares para uma pessoa, duas pessoas. Eventualmente eles podem juntar duas mesas das que ficam encostadas à parede e fazer para 4 pessoas. Mas eles não podem comprometer-se com ter mais do que 4 lugares juntos. Isso foi o que eles disseram.
E outra coisa que eles disseram é que eles não aceitam reservas porque aquilo é um fast service restaurante, ou seja, é tudo muito fresco, eles estão sempre a fazer, mas é suposto as pessoas entrarem, comerem e saírem em meia hora. Eles dizem que eles têm o compromisso de servir em meia hora. O que é que isso significa? Que vocês têm o compromisso de comer em meia hora, porque eles também servem praticamente instantaneamente. Não demorem muito tempo a escolher, comam, levantam-se e saem, porque aquilo tem rotatividade. Só vi japoneses, predominantemente trabalhadores, bastantes camionistas, por causa disto ser um sítio de passagem da logística, bastante gente que trabalha na lota. Vi uma mesa de 2 e depois entrou mais tarde mais outra mesa de 2, tipo businessman de Osaka, com a pastinha, e estavam a ter uma reunião e também estavam a comer, porque é prático vir de carro aqui a partir de Osaka, para quem aprecia isto. Portanto, sim, não vai dar para grupos grandes, mas vai dar para no máximo até 4 pessoas. Não tem a mínima hipótese de entrar e sentar logo, a menos que cheguem antes do meio-dia. Aquilo ficou... Eu fui atendida às 11h45. O meu pedido foi recebido às 11h45 e ao meio-dia encheu. Aliás, já estavam 2 carros a chegar e pessoas a irem lá para dentro ao mesmo tempo que eu. Pronto, agora estou outra vez a fazer o percurso para o centro e a desfrutar do meu pós-almoço búdico. Dizia que hoje ia chover, mas graças a Deus nem um pingo caiu até agora. Vamos ver se eu me safo o resto da tarde. Isto tem uma história. E aqui está o Ryoshusho, ou seja, o recibo da história. Então, estavam 2 meninas com carrinhos de mão e caixas de esferovite, embora isto não precise ser refrigerado, a vender isto. E nem sequer está perto do prazo de validade. Não, quer dizer, por acaso está, mas ainda podiam vender hoje e amanhã. Então se calhar é por isso, não sei. Então elas estavam na rua a andar com estas, não eram bem arcas frigoríficas, eram só caixas de esferovite, a tentar vender isto no meio da rua. E hoje está frio, pronto, não está a nevar, mas está frio. E elas começaram a explicar-me a situação. Eu vou para ali para a estação, mas entretanto já vos explico. E eu pensei, está rindo, senhor, deixa-me cá. Porque realmente elas estavam no meio da rua a tentar despachar isto e ninguém lhe estava a comprar. Então eu comprei um só por misericórdia. Mas é o tipo de interações. Eles lá na loja, não sei, se calhar até têm mais staff, mas mandaram as meninas porque elas dão pena e é minimamente eficiente, porque a gente se compra os croissants, que não estão assim tão baratos quanto isso, estão mais de 300 anos um mini croissant. Opá, sim, é o tipo de interações que se tem na rua e é muito engraçado. E depois pronto, elas falarem então, e porque é que está cá tipo uma estrangeira a falar connosco japonês no meio da rua? E eu não contei a história toda, obviamente, quando é assim a gente simplifica. E elas sabiam que era Portugal, e não era aquelas coisas típicas, tipo Ronaldo e não sei o quê, não. Elas sabiam mesmo onde é que era Portugal, e uma delas tinha tido um primo que tinha estado em Portugal. Pronto, super engraçado, faz-me lembrar aquela vez em que estive em Takayama a provar sake com um dos meus grupos, e no sítio das provas do sake estava um senhor estático de felicidade porque podia praticar falar português, porque tirou um curso de português, e era um japonês, 100% japonês. Às vezes acontecem estas coisas. Enfim, estou na estação outra vez. Ali à frente é o centro, propriamente, Kishiwada. Se vocês quiserem, podem ficar aqui mais pelo centro. Quando eu digo centro, ali à frente, para a esquerda, não é centro histórico, é o centro das compras e dos restaurantes e dos hotéis e dos cafés e não sei o quê. Mas lá está, não é o centro histórico, portanto não se deixem enganar por o centro está à frente da estação, neste caso não é o sítio que há para ver. E a partir daqui, vocês, do complexo da estação, vocês realmente podem ir para Osaka, podem ir para o aeroporto, podem ir para outro sítio qualquer, portanto estão conectados com tudo. Aquele ali é o castelo outra vez, portanto passei pelo Kishikaido outra vez, e do outro lado do castelo, em relação ao fosso, tem o edifício da Câmara Municipal. E porquê é que eu estou aqui? Uma das coisas que eu faço, é um comprometimento pessoal que eu tenho, é verificar a implantação do terreno das vias de evacuação. Portanto, se houver um terremoto seguido de um tsunami, porque esta zona é no máximo a 2 metros do nível do mar,
Portanto, quando há um alerta do tsunami, que geralmente há alertas a partir de 30 centímetros, mas pronto, mas que podem ser ondas até 2 metros ou até mais, eu tenho que saber qual é o sítio de evacuação, e neste caso é o edifício da Câmara Municipal. Está muito bem sinalizado, é fácil de no terreno identificá-lo por causa da proximidade ao castelo e das vias de acesso principais. Também já marquei alguns edifícios, como aquele ali mais alto, que em princípio vai continuar a ser visível. Isto só para vocês saberem que o plano de evacuação, em princípio, está incluído porque eu testei antes cada percurso. Estou aqui à frente da entrada da estação e vou-vos mostrar uma coisa que está aqui no mapa, à frente da entrada da estação. Portanto, o festival aqui da Terra é este, Dangiri. Dangiri é o festival anual, só se realiza uma vez por ano, uma data específica. Se vocês quiserem vir aqui na altura do Dangiri, podemos conversar sobre isso. E é muito engraçado que eles têm aqui, no próprio mapa da área, ou seja, dos bairros, aquilo é a estação onde a gente está, têm como é que são as camisas dos representantes de cada bairro durante o Dangiri. Ou seja, para vocês perceberem quem é que eles são. Quando existem representações, ou seja, cada bairro tem que ter os seus representantes nesta espécie de marchas locais, com os seus andores e as suas coisas. E aqueles estão identificados pelo símbolo. Muito fixe, porque normalmente quando a gente depois está no festival, já tive em vários festivais de outros sítios, às vezes temos dificuldade em perceber o que é que eles chamam. Então aqui vocês saem da estação, a primeira coisa que veem é quem é quem nos bairros, depois podem ter preferidos e apoiar e não sei o quê. Esta coisa dos festivais das terras japonesas, eles levam isto a sério. It's a whole thing na área da antropologia cultural. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, digam. Agora sim, portanto, isto é uma fotografia durante o festival. Agora sim está-se a levantar um vento de chuva que eu acho que vou ter que procurar abrigo, senão não me vou safar durante a tarde.